empreendedora! Agora estamos aqui com mais um Pod Networking, tá? Mais um episódio incrível. E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. A gente já estava paquerando ela nas redes sociais antes, já querendo ter ela no meu podcast, e hoje finalmente chegou o dia. Gente, estou aqui com a Elenay! Prazer! O prazer é todo meu estar aqui com você, maravilha. Karine. Sua simpatia é demais. E assim, foi ótimo te conhecer e obrigada pelo convite. E hoje vamos aqui falar sobre várias pautas, né, Elenay? Com certeza, vai rolar um papo bem bacana aqui. Isso aí. E agora eu quero te conhecer um pouco melhor. Eu quero que você me conte quem é Elenay, como você começou. Dá um papo aí realmente de como foi a história real. Pelo sotaque é meio difícil eu imaginar de onde eu sou, né? Onde eu nasci. Porque eu sou uma brasileira, digo assim, eu só nunca morei, nem tenho sangue do sul do Brasil. O resto, né, a brasileira, que eu sou filha de nordestino, meus irmãos são capixabas e eu sou paraense, que já morei no Espírito Santo, já morei em Goiás e agora eu moro no Rio. Eita, foi em vários lugares. Essa aí é bem mesmo ele nômade. Exatamente. E aí, como foi? E sou mãe da Roberta, casada com o Roberto Lobão, né, há 13 anos. A gente tem uma história de vida, de encontro de alma bem bacana. Que legal! E a gente... Só assim, abrir um parênteses, né? Adoro contar histórias dessas. Com acho que é bem bacana. Storytelling. A gente tem uma diferença de idade de 27 anos. Sério? Quando a gente se conheceu, eu tinha 27, ele tinha 54. Era o dobro, né? Uhum. E num bate-papo, a gente começou a conversar. Ele estava vindo de um processo de separação, eu também. Então, assim, eram duas almas feridas, né? Que a priori não queria se envolver no momento, mas a gente começou a conversar e a gente começou a falar daquilo que a gente gostaria de construir, que seria um relacionamento ideal pra gente. E antes do primeiro beijo, a gente sonhou com a Roberta. Mentira! Que história linda! Antes do primeiro beijo, assim, a gente escreveu a nossa história, a gente sonhou várias coisas e que nesses 13 anos, muita coisa tem acontecido. Às vezes a gente fala assim, a gente sonhava com isso. Cara, e assim, realmente se encontraram e hoje dá pra ver o fruto dessa história, né? Exatamente, você super feliz com o relacionamento e tendo uma filha também, né? Linda. A questão do relacionamento, ele é muito importante. Porque antes, né, eu fui casada, tive um relacionamento super frustrado, um casamento que durou 3 anos, o primeiro casamento. Uhum. E então era um relacionamento tóxico. Sério? De uma relação muito possessiva, que era de amor e ódio, ao mesmo tempo que a pessoa me amava, mas queria me trancar, me ver doente. É possessivo? Muito possessivo, então era uma pressão psicológica, emocional, social muito grande. Uhum. E o quanto que isso adoece, o quanto que isso frustra, o quanto que isso impede a gente de florescer, de crescer. Com certeza. Né? E quando a gente fala de liderança, a gente fala da autoliderança, de você saber reconhecer as suas emoções, lidar bem com as suas emoções. Então, quando você está num relacionamento tóxico, é difícil você trabalhar com essas emoções. Né? Como que vai ter autoconfiança? Como que vai estar com autoestima boa? Como que eu vou motivar a pessoa se dentro de mim eu tô um caco? E como que foi pra você descobrir isso? Porque foi você que separou? Foi ele? Como que foi essa história? Foi bem difícil me separar porque eu sou nascida e criada numa família evangélica, na igreja. Entendi. Então, casamento é pra vida toda. Sim. É uma vergonha pra família separar, né? Sim. E aí eu falei assim, eu não casei pra separar. Então, durante esses 3 anos eu tentei, falei assim, mas pouco tempo, 3 anos. Uhum. Mas durante esses 3 anos eu fiz, assim, muitas coisas para que não chegasse a esse ponto da separação. Inclusive, me submeti a muita coisa para poder tentar salvar.
E aí, hoje eu falo assim, que eu escolho os sapos que eu vou engolir. Porque eu já engoli muito sapo. Hoje em dia não me vem com sapo hoje em dia não. Hoje em dia eu escolho, né, o que eu aguento, o que eu vou engolir, Então, Sim. assim... Mas chegou um momento que definitivamente eu percebi que realmente não era pra ser, não dava mais. Já tinha buscado terapia. Pelo menos você tentou, terapia familiar, com Sim. psicólogo, com pastor, com terapeuta, com tudo. E como foi, assim, você terminar? Foi um processo. Eu tive que ir amadurecendo muito isso na minha mente. Entendi. Né? Primeiro porque, além da questão pessoal, familiar, social e etc., eu tinha um apego com a filha dele. E quando tem um apego a uma pessoa da família, é complicado. E aí eu nunca contei essa história assim, então... Primeira vez, hein? Inédito. E eu digo que ela se apaixonou primeiro por mim. Foi um amor, assim, incrível. Ela era novinha e num determinado momento ela veio morar com a gente. Então... a gente se separou em final de dezembro, e aí em maio, ela veio morar com a gente em maio, e aí eu fiquei cuidando dela. Aí assim, a gente não tinha filhos, a gente não teve filhos, graças a Deus. Então era como se fosse ali, né? Então a gente tinha uma relação mesmo de mãe e filha. E aí eu cuidava dela, matriculei ela no balé, sabe? Matriculei na escola, levava pro médico, cuidei mesmo como se fosse uma filha, com todo amor. E ela pedia pra me chamar de mãe. Caramba! E como foi pra você lidar com isso? Meu coração partia, né? Toda vez que ela falava isso. E eu dizia pra ela, não, eu sou sua tia. Me chama de tia, porque eu não sou a sua mãe. E sempre relembrava pra ela quem era a mãe. Com certeza. A mãe dela tava morando distante, a trabalho. E aí ela ficava comigo. E no meio desse tempo, a relação só foi piorando. Entre você e ela? Entre eu e o marido. Sim, entendi. Só que ela era ali uma âncora. Te deixava ali. Né? Eu pensava, como que eu vou me separar estando com ela? Então eu comecei a planejar a separação depois que eu entregasse ela pra mãe dela de volta. Caramba. Então, nesse meio tempo, eu fui me organizando, principalmente psicologicamente, para eu poder, né, encarar uma separação. E aí as coisas só iam piorando. Mas quando eu entreguei ela para a mãe dela, eu falei assim, agora a missão cumprida. Agora eu posso pensar em mim e tomar uma decisão. E aí, um dia antes do aniversário de 3 anos de casamento, eu pedi a separação. Nossa, e ele ficou de boa, não, né? Não, aí foi uma outra história. Caramba. Aí começa uma nova fase, né? Eu liguei para meus pais, pro meu pai, meus irmãos estavam lá, final de ano, e foram passar o Réveillon lá em Belém. E aí eu liguei para eles, para ir me buscar, nem meus pais sabiam. Caramba. E aí cheguei lá e eu falei, olha, tá acontecendo isso, eu quero que vocês estejam aqui, porque eu vou ligar para ele, para tudo planejado, sua cabeça. Pra eu poder anunciar que eu tô indo embora. Nossa. Fiz minha mala, eu saí de casa só com a mala, só com minhas roupas, nada mais. Porque eu falei assim, olha, eu quero ter paz. Isso aí. Eu não quero ter nenhum motivo para que ele vá atrás de mim, que queira voltar. Então, assim, eu saí e deixei a casa. Não teve recaída, nada? Nada. Nossa. E aí foram, assim, meses de perseguição, porque ele não aceitava. Então, foi uma fase muito difícil. Foi, né? Ele ia atrás de mim no trabalho. Caramba. Nessa época eu fazia faculdade, ele ia na faculdade. Fazia faculdade de quê? Me vigiava direito. Ai, que legal. Era a minha segunda faculdade. Nossa. E aí ele ia me vigiar, ficava me olhando. Bem perseguidor mesmo, já dava pra ver que ele não era a pessoa certa pra você, né? E aí foi muito difícil. Imagina. Essa fase. E hoje você fala com ela, com a filha? Então, a gente ficou um tempão sem se falar e sem ter notícias dela. E aí alguns anos atrás, ela me chamou no Instagram. Que legal! Ela me achou e veio falar comigo. E foi lindo, a gente conversou. E hoje
ela me segue, eu a sigo. Às vezes era um propósito da vida, né? Mesmo que você tenha passado por tudo isso, você ter conhecido ela, legal. E hoje ela tá uma moça linda, fazendo medicina. Nossa, e eu me legal. orgulho pra caramba. Muito bacana. Mas também eu nunca fiz questão de ficar denegrindo a imagem do pai dela, em nada. Claro. Né? Mas faz parte da história, né? Com certeza. E aí, assim... Mas eu digo assim que a gente precisa se curar. Se a gente não se curar, a gente fica no looping a vida inteira. Afetando outras pessoas. Então, antes de me relacionar com outra pessoa, eu pedi pra Deus me curar. Legal. Né? Por quê? Porque eu entrei numa fase, Karine, assim, primeiro de fuga, né? Trabalhava, e eu entrei numa fase profissional super legal, porque no trabalho ninguém sabia da minha separação. Tô me identificando. Aí aquela pessoa que guarda tudo por fora, tá maravilhosa. Maravilhosa por dentro. Estragada por dentro. E aí eu não falava nada, tanto é que o meu gestor, meu chefe, nem sabia que eu tinha separado. E aí eu fiquei alguns meses ali e fui promovida. Falei, cara, eu vou me dedicar ao trabalho, eu vou trabalhar muito, que aí eu esqueço os problemas, né? E aí eu me dediquei muito ao trabalho e não queria saber de ninguém. E foi uma fase assim que eu tive muitos resultados, uma equipe muito grande e ganhando dinheiro. E uma hora as coisas caem, né? E eu trabalhava semana inteira, trabalhava sábado, um verdadeiro workaholic. E quanto mais eu trabalhava, mais eu tinha resultados melhores, aquilo retroalimentava. Teve burnout? Não cheguei a ter burnout, mas eu tive um acidente de carro que foi terrível. Caramba! Com vítima fatal. E ali foi assim, aquele momento mesmo de virada de chave na minha vida. Foi ali, né? Foi ali porque era pra eu ter morrido. Caramba! E eu me perguntava, Deus, por que eu não morri? Porque o carro capotou várias vezes. O carro ficou pendurado num penhasco. Caramba! O carro pegou fogo. Só ficou a carcaça, os ferros do carro. Você nasceu de novo, né? Então, assim, depois que você tá frente a frente com a morte, literalmente, não dá mais pra você ter uma vida como antes. Então, eu tava de Belém indo pro interior, tava eu, minha mãe e minha tia. E aí, minha tia faleceu. Vários acontecimentos. Minha mãe quebrou o braço, minha mãe se machucou toda. E eu tive que puxar minha mãe do carro, quebrar o para-brisa com os pés, porque imaginem a cena. Era você dirigindo? Eu dirigindo. Depois do carro ter capotado várias vezes pro outro lado da pista. Aí eu assustei, sem entender o que estava acontecendo, porque é tudo muito rápido. E eu comecei a ver que estava saindo fumaça do capô do carro. O carro pendurado, Karine, o carro estava assim. Então a minha mãe estava no carona, ela não conseguia abrir a porta, ela estava pendurada. Então eu tive que tirar o meu cinto, comecei a chutar o para-brisa. Então você saiu pelo para-brisa. Saímos pelo para-brisa com o carro pendurado. Caramba. Quando a gente saiu do carro, que eu voltei para pegar minha tia já não estava mais. Ela tinha sido arremessada para fora. E aí eu fui correndo ali para poder chamá-la, pegá-la no colo. E aí eu comecei a chamá-la e ela deu o último suspiro de vida nos meus braços. Mentira. Nossa, que forte. E aí foi assim, uma sensação de impotência tão grande. Imagina o quanto você se sentiu nesse dia. Uma culpa gigantesca. E hoje você consegue hoje entender que não foi uma culpa. Aí eu tive que fazer depois um trabalho de ressignificação. Sim. Isso muitos anos depois. Tanto que hoje eu consigo contar, falar, lembrar sem me emocionar, sem chorar, sem me culpar. Né? Mas aí enquanto eu passei assim anos evitando a minha família. Nossa. Porque eu tinha vergonha, eu me sentia culpada. Que era sua tia, né? Que era minha tia.
eu olhava para minhas primas, aí eu me sentia culpada, porque Nossa, a mãe era delas mãe não estava mais ali. Mas elas, como elas te tratavam assim? Normal. Não, ninguém ficou me culpando. Sim. Mas a minha autoculpa já Com era. certeza. E então, assim, depois daquilo tudo, falei, cara, eu me acho uma mulher tão poderosa, dona dos resultados, que faz e acontece. E eu tô diante de uma situação que eu não posso fazer nada, eu não tenho controle nenhum. Não tem controle de nada. De E que nada. você se pegou mesmo. E a minha tia morrendo nos meus braços, eu não sei poder fazer nada. Caramba. Aí eu olhei pra minha mãe com uma cara de desespero, sem entender o que estava acontecendo, sem poder me ajudar. E aí, ali então, assim, eu nem tinha coragem de olhar pra mim. Caramba. Aí a gente foi socorrido ali e tudo mais. E aí, assim, tudo que eu desejava era que aquilo tudo fosse um pesadelo, né? Acordar, Tipo, você fica tudo bem. E ufa, aquilo não Nossa, aconteceu. nem imagina a sensação de como deve ter sido. Então, assim, eu tava de choque, aí fomos pra Belém, fomos atendidas e tudo. E eu não sofri nada. Caramba, nem o arranhão. Pra dizer que, assim, que eu não tive um arranhão, eu tive uma queimadura na panturrilha. E quando eu tava quebrando o para-brisa, o dedo do pé teve um corte. Só. Assim, alguns cortes, assim, marca do cinto no pescoço, coisa leve. Coisa leve, né? E aí, no outro dia, quando eu acordei, meu corpo tava como se tivesse moído. Caramba. Muita dor no corpo. Uhum. E aí, ter que encarar a realidade que aquilo tudo tinha acontecido. Foi difícil, né? Foi muito difícil. E eu sempre fui uma pessoa que eu não me permitia nunca ser vulnerável. Entendi. Então, pra mim, era muito difícil admitir um erro. Muito difícil errar. Porque eu fui criada, você vai fazer tudo certinho, fazer tudo certinho. Você é filha perfeita ali e tudo mais. Tinha que dar sempre o exemplo e tudo mais. Então, aceitar que aquilo tudo tinha acontecido comigo foi muito difícil. Com certeza. Imagino. E aí eu tive que trabalhar isso tudo na dentro de minha mente. você, né? Aí você procurou autoajuda. E aí foi quando eu pensei assim, eu tenho que dar uma virada na minha vida. Uma virada de chave de novo. Porque eu tenho que mudar o meu jeito de viver, porque eu tava só vivendo pro trabalho. Sim. E ali, assim, aquilo tudo eu tenho certeza foi fruto do estresse, do cansaço físico, do cansaço emocional. E aí uma hora o corpo para, o corpo não aguenta. Não aguenta mais, né? Dá um blackout, eu tive um apagão. Sim. Eu estava dirigindo, estava tudo bem, eu tive um apagão. Isso foi pra você aprender também a entender o que estava acontecendo com você, né? Porque a gente às vezes não enxerga, a gente tá ali no 220, vai fazendo, depois você fala, caramba, eu não cuidei de mim. Eu não tô cuidando de mim. Eu peguei a frustração da separação, a dor da separação, eu joguei pra debaixo do tapete, não quis resolver isso aqui dentro, estava resolvido por fora, tava tudo bem. Você acha que tem que ter esse luto de... o luto da separação, o luto da morte? Tem que, além disso, assim, do luto, ele é importante, mas tem que ter o aprendizado, porque se você não tem essa autoconsciência do que aconteceu, do porquê que aconteceu e o que precisa mudar, sim. Porque se eu vivi aquilo, não foi só culpa do meu ex-marido. Não, Eu também tinha as minhas parcelas de responsabilidade nessa relação. Entendi. Porque eu permiti que ele fizesse tudo aquilo comigo. Sim. Durante muito tempo, eu me calei, eu me submeti. Independente do motivo que me levou. Eu tinha vergonha, eu não queria admitir, eu não queria separar. E talvez os motivos são os melhores. Mas eu contribuí para que aquilo tudo acontecesse. Sim. Então você tem que olhar os seus erros também, né? Pra você conseguir ali melhorar com os erros e fazer com que não se repita de novo. Exatamente. Em outra relação. Porque senão você entra num looping, né? E acaba só atraindo esse tipo de coisa. Tem gente que fala, as relações do dedo podre. Só arruma gente ruim. É a Anitta da vida, toda hora mesmo namorada. Mas por quê? Porque você tem um padrão, um modelo mental para relacionamento, né? E aí, se você não entende isso, não tem autoconsciência, se você não entende que você precisa quebrar esse padrão e que só depende de você, porque a gente lança as nossas expectativas para todo mundo, espera que o outro mude, que o outro seja melhor,
Mas você tá repetindo. Você tá buscando, mesmo que inconscientemente, o mesmo padrão. Sempre. Sempre. E aí eu não queria mais aquilo pra mim. Foi muito doloroso e assim, eu costumo dizer que eu não gosto de ter uma relação amorosa com sofrimento. Também não gosto de sofrer muito, não. Sofrimento 5 segundos, depois volta. É pra sofrer, chorou, levanta a cabeça, resolve logo, ressignifica isso e vamos pra frente. Uhum. E só que aí eu não sofri, guardei, não ressignifiquei, não me curei, aí eu precisava fazer isso. Caramba. E aí, pra eu ter um outro relacionamento que fosse realmente diferente, onde eu tivesse um homem que me ajudasse, né, a crescer, a me dar liberdade para voar, de ser quem eu era, isso pra mim era o mais importante. Com certeza. E isso eu encontrei no meu esposo. Demorou quanto tempo pra você encontrar, assim? Então, essa primeira conversa que a gente teve foi 7 meses depois da separação. Então você depois do acidente já tava com ele? A gente tava no início de paquerando ali, tava no início de relacionamento. Aí aconteceu o acidente. E aí foi onde realmente eu parei pra perceber o que era importante pra mim. Quais eram os principais valores da minha vida. Porque você tinha que dar urgência. E tomar as decisões. Sim. Né? E namorar e casar com ele foi uma dessas escolhas. Que legal. De valores, né? E lógico que foi um relacionamento muito complicado, porque a gente estava se separando de outras situações. Os dois, tinha né? Uma perseguição muito grande. Eu acho que a gente brinca assim, que tinha uma bolsa de apostas. Uma galera torcia, achava e outra não. Outra galera dizia, tipo, quanto tempo vai durar esse relacionamento? Nossa, caramba, e 13 anos. Até pra minha própria família, a família dele no início. Eu porque eu era muito nova, ele porque era muito velho pra mim. E graças a Deus, que eu acho que assim, o tempo, ele é o senhor de tudo, né? Não levou muito tempo pra que a minha família abraçasse ele e entendesse. Isso é muito bom, muito importante. Ele era um homem certo pra mim, a gente se amava. E a família dele também. Então a gente teve esse acolhimento muito grande. Os filhos dele, a gente tem assim, relacionamentos maravilhosos. Que legal. Né? Ele tem 3 filhos e todos a gente se dá super bem, a gente se curte pra caramba. E a minha família também. Então, assim, hoje o meu marido é o melhor amigo do meu pai. Nossa, eu sei que todo mundo quer, né? O Songa se dá bem ali com o genro. E qual é a dica que você dá hoje para as mulheres que passaram por que você passou? Se curem. Se permita ser curada. Sem preconceito. Sem medo. Se acolha. Sabe? Porque, assim, se a gente não se acolher e ver, assim, olhar no espelho e dizer, cara, essa sou eu. Eu tenho que me enxergar com todos os meus defeitos para eu poder me ajudar, para eu poder buscar ajuda. Então, busque ajuda, faça terapia, tenha pessoas realmente que possam te ajudar a levantar. Busque profissionais que vão te apoiar. E aí, isso tudo me despertou muito para buscar o autoconhecimento. Que legal. Né? Porque eu tinha muitas habilidades técnicas, 2 faculdades, em seguida estava já pensando em fazer o MBA. Caramba! Muitos cursos de liderança, que nessa época eu já tinha uma equipe muito grande de trabalho. Então eu sempre fui muito preocupada, sempre gostei de fazer curso, de estudar, então tinha infinitos cursos, mas todos voltados para técnicas de liderança, como ser melhores líderes, melhor líder. Eu falei, agora deixa eu entrar para dentro de mim e eu quero ser a melhor líder de mim mesma. Nossa, legal. Para eu poder liderar outras pessoas. Senão não ia ser tudo contra o que você acredita, né? E aí eu entendi que para eu ajudar o outro eu tenho que estar bem e que essa gestão das emoções potencializa muito as minhas qualidades, potencializa os meus resultados. Sim. E foi isso que me tornou uma profissional sempre muito diferenciada. Por quê? Porque eu tinha clareza de quem eu era, clareza do que eu queria, clareza dos meus defeitos e das minhas qualidades, né?
E eu tinha muito claro o que eu queria pra minha carreira, o que eu queria pra minha vida. Então, quando alguém vinha, criticava o meu relacionamento, porque era um homem muito mais velho, que loucura. Você sofria preconceitos com isso, né? Muito. Todos os tipos de preconceito, né? De achar que era, tipo, uma menina mais nova dando o golpe do baú. O velho da lancha. Aí ele brinca assim, mal sabem que eu que tô dando o golpe do baú. Olha! Ele trabalhava com quem, né? Karine, meu marido já trabalhou em banco, é advogado e na época empresário, né? Então ele tem uma qualidade assim dele que é incrível, é a inteligência dele. Tudo que ele pega pra fazer, ele faz incrivelmente. E aí, teve uma vez, isso foi muito engraçado. A gente tava no shopping, eu entrei numa loja pra comprar uma bermuda, um shortinho. Aí, porque assim, eu não usava shortinho, eu era toda, né? Por conta do outro, né? E aí ele me sente, que legal! Você tem que usar umas roupas mais descoladas. Parece que você é a gerente o tempo inteiro. Legal, ter essa visão de te motivar também, né? Que você despertou isso em você. Aí eu falei, vou comprar um shortinho. Não tinha um shortinho descolado. Eu falei, vou comprar um shortinho. A gente entrou na loja. E aí eu escolhi, ele ali me ajudando a escolher. Eu acho que isso tá legal. Eu vestindo. E amor, o que você acha esse? E até hoje é assim, sabe? Que legal. Ele vai pra loja, me ajuda a escolher. Não perdeu a essência, né? Adora ficar, sabe, escolhendo as coisas comigo. E aí, comprei o short. Aí, quando eu cheguei no caixa pra pagar, a atendente pegou a maquininha. Eu falei que era cartão. A moça pegou a maquininha e apontou pra ele. Ai, meu Deus, isso acontece bastante. Ele foi pagar. E aí, ele deu uma risadinha assim, sem graça, assim... Não, mas é ela que paga. Desculpa e tal. Ficou toda sem graça. Aí eu paguei. Aí depois ele saiu rindo. Eu falei assim, eu tenho certeza que ela tá achando que você me deu o cartão. Que você me deu o cartão pra não passar vergonha. Mas como é que era assim? Você acredita nesse lance que o casal tem que dividir a conta bancária, que tem que ter os mesmos cartões? Ou você tem o seu, ele tem o dele? Como que é essa questão? Isso é bem relativo, tá? Eu tenho meus princípios. Eu só não gosto dessa coisa da ditadura. Que as pessoas dizem, você só vai ser feliz, só vai dar certo se você fizer assim. Hoje a internet, ela tá muito assim. Tá muito assim. O casamento pra ser feliz, o casal pra dar certo tem que fazer isso, isso e isso. Cara, não existe uma fórmula mágica. Não existe um manual. Tudo tem sua exceção. Né? E aí todo mundo quer aplicar assim, goela abaixo, que tem que ser daquele jeito. Então, eu acredito sim que a gente tem que compartilhar tudo, né? A gente tem contas bancárias distintas, mas que a gente compartilha tudo. A gente compartilha cartão, senhas a gente compartilha, no celular, de tudo, né? Até fala que ele que compra o celular, ele que vai lá, instala as coisas tudo. Ele te ajuda. Olha, ele é mais velho ainda. Ele é mais velho e tá sabendo mais. Mas ele é o metódico, ele adora ler manual e fazer as coisas. Aí eu falo, não, tá aí, já me entrega pronto. Legal. Muito legal essa família que você construiu. Me entrega funcionando. Me entrega já com tudo certinho pra eu só mexer e fazer. E me conta, Helena, como que foi o seu começo mesmo assim no empreendedorismo? Cara, eu comecei a empreender muito nova. Quantos anos? 9 anos eu já vendia ovos. 12 anos eu dava aula de reforço. Tinha um monte de aluno. E eu sempre gostei, sempre busquei minha independência financeira. Então, eu sou a caçula de 2 irmãos, 2 homens. E aí eu via meus irmãos trabalhando, tendo dinheiro, tendo a independência deles. E eu queria ter também, só que tinha um problema. Lá em casa era assim, você não pode porque você é menina. Porque você falou que seus pais eram evangélicos e tudo mais. Então, tudo eu não podia porque eu era menina. Caramba. Aí eu dizia, mas se tem uma coisa que eu posso, que ninguém acha ruim, eu já vi que é trabalhar. Com certeza, você veio de uma família humilde? É uma família simples, graças a Deus, a gente nunca passou fome, nunca passou necessidade, mas era assim... Era o básico do básico. O básico, entendi. E aí eu queria trabalhar para ter minhas coisas, né? Comprar minhas roupas, ter as coisas de pré-adolescente, adolescente ali e tudo.
E aí eu achava o máximo, porque eu trabalhava, eu tinha meu dinheiro, eu comprava as coisas. E então aqui dentro. Vendendo ovos. Eu tinha vários clientes. E dava aula de reforço, eu tinha alunos de manhã e à tarde estudava à noite. Reforço escolar ali, ajudando. Escolar, então você já era bem inteligente, né? Eu sempre fui bem dedicada, assim, para estudar, sempre gostei de estudar. Sim. Tenho essa facilidade. E eu tinha 12 anos. E eu tinha alunos de 10, Caramba. de 9, de 8. E os pais super confiavam. Eu falei, então... Eu sempre tive um jeito, assim, de ser mais velha, mais madura. Sim, e de monetizar os seus conhecimentos, de monetizar meu conhecimento, de fazer dinheiro com conhecimento. E estudava à noite. Então, desde os 12 anos que eu tenho essa carga de atividade muito grande. Eu sempre trabalhei o dia todo, estudei à noite, sempre fiz curso, sempre gostei de buscar conhecimento. Eu tenho um valor, conhecimento para mim é um valor muito, muito forte. É muito importante, né? Por isso que eu assim, né, trabalho com isso e fomento muito as pessoas buscarem conhecimento. Com certeza. Porque o conhecimento, ele é libertador. É algo que ninguém pode tirar de você. Não tira. Exatamente. Eu digo assim, que onde eu estiver, eu posso usar o meu conhecimento. Então, uma casa incrível é só uma casa incrível. Mas o meu conhecimento ninguém toma. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo que vai ser valorizado. Eu posso fazer o que eu quiser porque eu tenho aquele conhecimento. Que legal, que legal. Então, é um valor, assim... inexplicável. Muito grande. E o empreendedorismo já dessa fase, de eu sempre buscar alguma coisa, e a gente saiu lá do interior do Pará e a gente foi morar no Espírito Santo. E eu cheguei lá, não conhecia ninguém. E aí network. Deixa eu fazer network. Então, meu primeiro network era a família. Então, eu procurei minha tia, falei, tia, posso fazer faxina na sua casa? Que legal. Aí ali eu já tinha 14 para 15 anos, aí eu fazia faxina para ela. Aí eu falei assim, o dinheiro que eu ganhava era pra ir no supermercado, comprar o esmalte. Sim. Que legal, já é vaidosa. E aí, bordava. Com a minha outra tia, eu aprendi a fazer ponto cruz. Aí eu fazia toalhas bordadas. Faz tudo. Pra poder ter o dinheiro, ganhar dinheiro. Então, assim, eu já fiz muita coisa pra ganhar dinheiro, né? Mas assim, o ponto forte, eu já trabalhei com vendas, trabalhei em banco... em cartório, tive uma experiência muito bacana em cartório também. Mas quando eu entrei numa multinacional de cosméticos, de venda direta, eu pude fomentar o empreendedorismo através da venda direta. E poder impulsionar mulheres a buscar sua independência financeira. E como é que você fazia isso lá, assim? Então, assim, logo no início... eu trabalhava no interior. Então eu atendia mais de 30 cidades. Então todo dia Nossa, bastante. E viajava sozinha, dirigia sozinha. Você evoluiu muito, né? Assim. E aí todo mundo admirava. E às vezes, interior do Pará, gente, é balsa, Nossa. é rio. Então eu tinha que acordar cedinho pra conseguir pegar a balsa. Sim. Aí chegava lá todo cara de, né, menina da arrumadinha. Aí o pessoal achava que eu não ia dar conta de colocar o carro na balsa. Caramba! Dava na cara de todo mundo lá. Dava. Aí você, quer que coloque pra você? Não, pode deixar que eu coloque. Pode deixar que eu coloque. Entrava de ré ainda pra poder... Arrasou. A gente sempre sofre preconceito, né? Sim. Então, a vida inteira, sempre passei por essas situações. Do tipo, às vezes delicadamente, você quer que ajuda, quer que coloque, quer que faça. Mas o trabalho ali era tão... dinâmico, porque assim, eu carregava caixa, carregava peso, dirigia, não podia depender de ninguém, eu tinha que fazer as coisas. O seu mesmo, E aí, assim, eu fazia as reuniões de negócios, encontros de negócios, apresentava os lançamentos para as revendedoras, ensinava elas a vender, ensinava elas a trabalhar, a separar o lucro, a reinvestir. Então, assim, o meu setor era um setor gigantesco, e eu tinha excelentes resultados, porque eu treinava a minha equipe, eu ensinava a minha equipe a vender, e a gente fazia muita venda. Então eu sempre fui aquela pessoa de ir mesmo pra rua, pra fazer, pra ensinar, né? Então,
isso fez com que ensinar ali na prática, né? Então você lidava ali mais com vendas e, querendo ou não, liderança, né? Que você tinha que treinar uma equipe. Porque eu tinha uma equipe de 3.000 mulheres. Nossa, homens muito. e mulheres, só que a maioria eram mulheres. Então eu tinha que cuidar de todos os indicadores. Eu tinha os indicadores de vendas, tinha indicadores de que a gente fala que é de atividade, ou seja, eu tenho X número de revendedoras e eu tenho que ter o máximo dessas revendedoras enviando pedido, todas as campanhas. Sim, Então, tinha que trabalhar a venda, tinha que trabalhar a assiduidade. Sim, a rotatividade ali também. E tinha que... Também tinha os indicadores dos produtos de lançamentos. Então, eu tinha que trabalhar. Estratégia de lançamento também você fazia? Estratégia de lançamento. Caramba. Aí, ela recebia a caixa dela. Então, eu tinha que... Também os indicadores de pagamento. Se ela pagasse a anterior, ela recebia a caixa atual. Que legal. Se ela não pagasse a anterior, o entregador ia na porta dela. Aí, se ela não apresentasse o comprovante, a caixa voltava para a capital, para Belém. E aí, assim, eu tinha que fazer um trabalho preventivo, porque como era interior, ficava difícil depois de reenviar as caixas, fazer uma reentrega. E aí, eu tinha que fazer um trabalho muito preventivo. Então, eu ensinava a minha equipe a fazer esse trabalho para que a gente não tivesse uma devolução muito grande. Entendi. Então, você tinha que também ensinar as pessoas ali. Então, eu tinha que cuidar de todos esses indicadores. E aí, tinha a equipe que a gente trabalhava, tinha 18 mulheres que a gente juntas ali trabalhava com essas 3.000. Então, eu tinha que liderar todo mundo. Aprendeu na prática mesmo. Na prática. Então, eu aprendi liderança fazendo desde muito cedo. E aí, depois, eu tive várias promoções horizontais. Legal. E depois eu foi quando eu me mudei para o estado de Goiás, para Goiânia, para assumir uma equipe de 30.000 mulheres. Caramba! Nossa, mudou. Que aí eu fui para um cargo, né? Maior, ali já de diretora, de gerente regional. Que legal. E ali eu já ia ser líder de líderes. Nossa. Aí já é diferente, né? Já é uma carga maior, né? Uma responsabilidade grande ali. E aí, assim, foi uma experiência incrível. Então, eu fiquei 15 anos nessa empresa, né? E toda a minha carreira ali foi uma carreira, assim, que eu tenho muito orgulho de ter vivido, de ter passado os altos e baixos. Sim, né? Com certeza. A gente sempre sente essa gratidão, né? Então, assim, foi uma escola mesmo de vida. Então, se hoje eu trabalho com pessoas e negócios, é porque eu tive essa escola. Com certeza. Porque cada setor desse, região, era como se fosse uma empresa. Sim. Eu tinha que cuidar de todos os indicadores, de tudo, do financeiro, Caramba. De todos os indicadores, para eu poder ter uma equipe próspera. Então, assim, eu ganhei muitos troféus, tenho muito orgulho disso. Várias viagens internacionais como premiação. Olha, que legal! Então, assim, Nova York, e foi? Las Vegas, Grécia, que legal. Vários países, Paris também, né? França ali, tudo assim, premiação Que legal. por resultado da equipe. Então, assim, trabalhar a equipe, desenvolver pessoas... Tá no sangue já, né? Tá no sangue, eu faço isso tranquilamente. E você hoje se vê, assim, você reconhece que isso dentro de você era um propósito de vida e tudo mais? Eu sempre, desde criança, eu sempre gostei muito de falar, de me comunicar. E eu sempre tinha isso. Eu lembro quando eu era criança, eu ficava em casa e eu vestia um blazer da minha mãe, botava um salto alto, pegava uma escova de cabelo, segurando pelo microfone e ficava palestrando. Que legal! Então, porque a minha primeira faculdade foi teologia. Sua primeira faculdade? Foi teologia. E aí todo mundo questionava, mas você é mulher fazendo teologia? E a Igreja Batista, né, a qual que eu sempre frequentei, sempre fui membro, naquela época não tinha mulheres pastoras. Então não tinha mulheres que faziam o curso de teologia. Eu falei, não, eu quero fazer teologia. Você foi diferenciada ali, falando, a gente pode sim. Então, assim, sempre na minha vida inteira, Karine, eu tive que quebrar muitos preconceitos, muitos tabus, por eu ser mulher. Caramba.
Isso começou dentro da minha casa, né? Com meus pais, com meus irmãos, dentro da igreja, dentro da faculdade teológica. Mas por que uma mulher vai fazer teologia assim então? Tanto que o meu TCC, na época, lá em 2002... Caramba! O meu tema foi esse, mulheres pastoras, sim, Senhor. Nossa, que legal! Então tem aí um duplo sentido, né? Duplo sentido. Do Senhor. Que legal. E na época... Tirou 10 nesse TCC, né? E aí foi um TCC que realmente foi muito falado pelo tema, da audácia do tema. Com né? certeza, né? Você modificou ali, né? E também porque foi seguindo ali todas as regras da BNT, foi tudo certinho, formatado, Que tudinho. legal. Então ele ficou muito tempo na biblioteca da faculdade, servindo de referência Para outras pessoas. Para os outros alunos de como fazer o TCC. Que legal. Nossa, isso foi bem que legal. arraso. Em todos os aspectos da sua vida, você foi sempre ali a primeira a estar fazendo alguma coisa, a primeira inovando, botar uma pauta. buscando alguma coisa e principalmente buscando o meu espaço. Isso aí. Né? Então, dentro mesmo, profissionalmente falando, né? A gente precisa, em vários momentos, teve uma situação bem interessante falar sobre isso. Eu estava num grupo de líderes, era um curso, uma formação de uma semana. E aí teve uma divisão de grupos. Uhum. Então, as pessoas escolhidas aleatoriamente, e depois a gente tinha que escolher o líder do grupo. Então, assim, era só líderes. Nossa! Aí, líder escolheu um líder. Todo mundo quer, né? Não tem como. E aí, a gente estabelecemos alguns critérios para escolher o líder. Uhum. E aí, alguém falou assim, a gente podia escolher os líderes que têm mais experiência. E aí, ficou, apesar de eu ser a mais nova do grupo, eu era uma das mais experientes em tempo de liderança. Então, tinha eu e tinha um senhor, já bem mais de idade. E aí, a gente falou em quem a gente trabalhava. Engraçado que ele tinha um trabalho que era mais pro público masculino e eu feminino. Uhum. E aí teve um outro líder que falou assim, eu voto no fulano, porque apesar dele não ter mais tempo de experiência, porque mesmo assim eu tinha mais tempo de experiência de liderança, ele lidera homens. Ele tem mais jeito para liderar até ali pessoas. Tinha esse preconceito, né? Aí eu falei assim, incrível, né? Apesar de eu ter mais experiência, você está dizendo que eu não tenho competência para liderar homens. Nossa. Agora, um homem com menos experiência tem competência para liderar mulheres, seja lá o que for. Caramba. E eu fui voto vencido, ele ganhou. O líder do grupo ficou com o senhor. E foi uma semana inteira. Só que nas atividades, eu falei assim, eu não vou levar isso pra... não vou levar pro coração. Sabe como a gente é, né? Pro coração, não. Eu fiquei com a raiva. Imagino. Aí eu falei, não... Isso foi uma virada de chave até pra você também. Aí eu falei, não vou atrapalhar. Primeiro dia, vai ser uma semana. Deixa eu lidar com isso aqui. E fiquei. E aí fui me posicionando. Sim. Ali muito participativa, colaborativa. E durante essa semana, as pessoas começaram a me ver mais como líder. A validar a minha liderança. Do que ele. Do que ele mesmo. Só que eu fiquei na minha. Falei, quer saber? Vou ter que provar nada pra ninguém. Não precisa. Eu não vim pra cá pra provar nada. Eu vim pra cá pra aprender. Olha como é que as pessoas são, né? No próprio evento ali, já fizeram isso pra vocês já se ligarem ali. Calma, vou baixar minha bola. E aí, no último dia, o nosso grupo foi o grupo campeão. Legal. Então, a gente ganhou o troféu de time campeão. E aí, a equipe, né, do curso reconhecia alguns líderes que se destacaram em algumas posições. Sim. Que era reconhecimentos individuais. E aí, eu fui e ganhei um troféu como líder, né, liderança de trabalho em equipe. Que legal! Então eu saí de lá com 2 troféus, né, um pelo time e outro individual. Por eu saber trabalhar em equipe. Mesmo com aquela situação que tinham colocado. E ninguém sabia dessa situação. Caraca. Ninguém soube, o pessoal da organização não ficou sabendo que teve esse desentendimento ali na escolha da liderança. Parabéns. Então, assim, foi bem bacana, mas
Por que eu tô falando isso? Porque até mesmo no meio dos líderes tem esse tipo de preconceito. Com certeza. E aí a gente tem que estar o tempo inteiro tendo que validar, comprovar. Sou mulher. Eu sou mulher, mas sou competente. Né? E eu até assim, acho que o fato de eu ser uma mulher, eu sempre gostei de me arrumar, de estar sempre aí, né? Maquiada, mesmo antes de eu trabalhar numa empresa de cosméticos. Então, eu sempre fui vaidosa. Então, eu sempre fui assim. Então, eu chegava nos lugares, arrumada. Mas por eu ser mulher, e aí ser assim, então eu tinha que o tempo inteiro estar provando. Que eu tinha Isso aconteceu comigo, até com uma cliente, tá? Porque tá os clientes também que vão contratar ali uma equipe de marketing, alguém assim pra ser responsável pelas redes sociais, tem também esse preconceito, sabia? Porque o homem ali, ele vai ser mais competente pra cuidar aqui dessa questão de marketing, valores, seu financeiro, isso, aquilo. Então, eu tive também essa dificuldade de lidar até com o cliente, porque na minha equipe, onde eu faço parte, eu tenho ali na minha equipe pessoas que são homens também que fazem a parte de design e tudo mais, copy, coisas mais simples ali no meu trabalho. E assim, quando a gente faz o grupo ali junto com o cliente e a equipe, eles ficam sempre tipo assim, o homem fala, não, é porque ele tá certo, a mulher fala, tipo, até nem visualiza, até caga. Então, claro que a gente tem que se impor ali como líder e tal, mas as pessoas não dão esse tipo de reconhecimento, acham que é porque mulher não é competente. Então, você mulher tem que explicar por que é aquilo, tem que ficar dando muita explicação. O homem, ele fala, ninguém questiona. É isso aí. Já tá certo. Sim. Então, o tempo inteiro, e olha que eu não sou a favor desse movimento feminista, essa coisa do empoderamento feminino, do jeito que é muito, né? Muito maçante do feminismo e tudo mais. Sou totalmente contra isso, tá? Mas eu acredito muito no empreendedorismo feminino, na liderança feminina, na mulher como líder, na mulher como gestora, na mulher como empresária. Por quê? Porque nós temos habilidades, competências que são inerentes ao feminino e que são super essenciais pro negócio. Só que muitas vezes você perde uma vaga por você ser mulher. Acontece muito. Né? E eu tava, uns meses atrás, eu fiz uma palestra, e ao final da palestra a gente abriu para o público fazer perguntas. Sim. Né? E aí teve um empresário que ele me surpreendeu com a pergunta que ele me fez. Né? Que ele estava ali falando sobre o poder da influência e tudo. Eu falei assim, Lenay, que história incrível que você tem, né? De posicionamento, de liderança. Sim. E trazendo essa questão, né, da liderança feminina. E ele perguntou como que homens, né, no caso dele, né, nós homens podemos valorizar mais a mulher no mercado de trabalho, dentro da empresa. Você tem uma líder mulher, como valorizar para que ela possa se potencializar. Legal, né? A gente, mesmo que não sofra com isso, a gente tem essa noção, né? Já como eu posso melhorar isso de alguma forma? E aí ele trouxe o exemplo dele. Ele falou assim, olha, eu estou num processo na minha empresa de sucessão e a pessoa que eu estou trabalhando para me suceder é uma mulher. Que legal. Então, ele falou assim, eu estou te perguntando isso porque eu acredito, tanto é que eu estou apostando a minha sucessão em uma mulher. Então, a gente tem muito, sim, sabe, que contribuir e não é por uma questão de empoderamento, não é de querer ser igual ao homem. É que nós, enquanto mulheres, nós temos, sim, competências que são inerentes a nós e que são super valiosas para a liderança, para o mercado de trabalho, para as equipes. Então, a gente não tem que ficar competindo ali na marra, goela abaixo, para ser igual. Não, nós não somos iguais. Não. O que a gente precisa ter é as mesmas oportunidades, independente de ser mulher ou não. Inclusive, eu já presenciei situações em que tinha homem e mulher super competentes disputando a mesma vaga e a empresa selecionou a mulher porque precisava ter na diretoria uma mulher e não tinha. Entendi. Para preencher a vaga, o discurso, né, do não que fosse importante. Mas, então, assim, a justificativa depois que deram, porque ele até tinha muito mais
currículo. E aí depois justificaram. Eu falei, cara, precisa disso? Ou então nem fala isso, né? Nem fala, né? Pra que falar? Aí depois tira o significado Com certeza. de quem tá ali, da pessoa que conseguiu. Mas assim, o critério de desempate foi porque era mulher. Caramba. E assim, eles acham que estão ali por uma causa, mas na verdade é tudo mentira, né? Só por falar mesmo. É que é uma causa que dá ibope. Sim. Né? É que é uma causa que dá engajamento. Caramba. Então eu preciso ter... Então não é porque eu acredito no potencial, mas eu preciso cumprir uma cota. Não, entendi. Então, assim, pra você, como que tá em relação agora? Quais os projetos que você tem em mente pra melhorar isso? Porque eu acredito que tudo que você tenha passado, hoje você tem um projeto pra isso, né? Eu nos últimos anos, eu tenho trabalhado muito com liderança em geral, né? E com muitos negócios, empresas, empresários, treinamentos corporativos. Bastante network. Bastante network. Inclusive, já dei treinamentos sobre network. Que legal. Tenho cursos de network, inclusive, né? Porque é uma coisa super importante que todo profissional ele tem que ter na agenda dele um espaço para network. Network não é lazer, ele faz parte da agenda. Com certeza. Né, de trabalho. E eu aprendi a usar o network ao meu favor. Como? Conta aí. Já dá dicas. Sim, porque onde a gente vai, a gente tá o tempo inteiro. O tempo todo. Tendo oportunidades e a gente pode criar oportunidades. Com certeza. Então, como tirar o melhor proveito do network e tudo mais. E aí eu tô com um projeto que tava aqui no meu coração já há algum tempo e vai sair do papel agora, ainda em 2023, que é realmente algo voltado para o público feminino. Né, para mulheres empresárias, mulheres líderes, para a gente trabalhar aí essas potencialidades, né, sem esse fundamento do feminismo, do empoderamento feminino, mas sim, né, trabalhar as mulheres, trabalhar o emocional, como potencializar aquilo que você já tem de melhor, como curar também as suas dores, porque aquilo que te impede de crescer, aquilo que te impede de alcançar os resultados que você deseja, é algo que aí dentro ainda não foi trabalhado, é aquela atitude que você ainda não tomou definitivamente para virar o jogo. Então, como a minha história de vida foi o tempo inteiro fazendo isso... Exatamente, o tempo todo, né? O tempo todo fazendo isso... Eu quero, sabe, mentorar, eu quero ensinar isso para outras mulheres. Arrasou. E eu já quero participar também, né? Que bom. E muito obrigada por você. Convidada. Que bom. E muito obrigada por você também ter essa iniciativa, né? Porque eu acho que, assim, nós mulheres temos que, além de ser mulheres empresárias, empreendedoras, a gente tem que aproveitar as oportunidades que nós temos para melhorar a nossa situação, né? E não sem esse feminismo, sem essa coisa. Apoiar, né? Se apoiar, com certeza. Tem uma frase, assim, que eu gosto muito. Né, que o extraordinário acontece quando uma mulher apoia a outra. Isso aí. Quando a gente se une, né, sem competição, sem essa necessidade de a união leva força, né? Ser melhor do que o outro, se validar em cima do outro, mas um trabalho mesmo de ajuda, de colaboração. Que legal. Então isso faz as mulheres brilharem. Quando isso acontece, realmente... É incrível. Legal. E então vamos pro nosso momento aqui, patrocínio, que nós temos umas delícias aqui. Que o Sabor da Vida 22 deixou pra gente, Leonardo. Coisa boa. Você gosta de morango? Gosto. Vamos ver aqui o que tem pra gente. O que você tem aí pra mim? Olha, o Sabor da Vida 22 me surpreende. Olha, gente, saladinha de fruta. Você gosta? Amo. Olha, bem diferente esse Sabor da Vida, arrasou. Uau, gente, que demais. Olha aqui que tem pra gente umas coisas. Porque eu também gosto de correr, então tem que estar... aí, tá vendo? Já acertei então, né? Olha, temos aqui um cone de ninho, gente, com Nutella. Olha que delícia, que lindo. Você gosta de Nutella? Então hoje já vamos provar, hein? Gostei. E vamos ver como é que tá a saladinha de frutas? Vamos. Bem fitness. Já quero Sabor da Vida 22. Sabor da Vida 22, gente. E olha, vocês têm desconto no doce do pote, hein? Como eu já tinha ouvido falar. Olha, Sabor da Vida 22, o Instagram deles e o número do telefone 2299-757-2272. Chama lá Sabor da Vida. E aí, como é que tá? Maravilhoso, gente.
Muitos vocês não vão se arrepender. Já pode pedir essa saladinha de fruta aí, ó. E assim, a variedade de frutas, né? Sim, bastante, né? É. Ai, eu amei. Eu nunca tinha provado esse cone. Deve ser uma delícia. Amei também, Sabor da Vida 22. Gente, eles sempre estão comigo aqui. São 2 empreendedores também, que eles fazem entrega. Assim, começaram ali a fazer os doces. E assim, é uma delícia. Fazem bolo para aniversário, fazem docinhos, variedades. Assim, eu amo eles demais. A gente ama ter essa parceria aqui com a gente. E hoje também estamos com parceria com a Grifo, gente. Olha, isso é uma novidade que vai ter aí. No próximo podcast, vocês vão ver, no próximo episódio, eles trouxeram também pra gente um açaí. E assim, a Grifo, gente, é uma delícia. É um açaí maravilhoso. E hoje que tá 30 graus, né? Domingo fez 30 graus aí de calor. Você pode pedir o seu açaí, tá? A gente tem um site da Grifos lá no Instagram deles, no link da bio. Tem um site aqui, ó, Grifos desde 2022. Ó, gente, hoje tá fazendo sucesso, tá? Se você for no iFood, em qualquer lugar, hoje eles têm uma loja física também. E assim, a Grifos eu peço direto. Olha, eu sou paraense, então eu tenho um gosto apurado pra açaí. É. Não é qualquer açaí que me convence, não. Então vamos lá, Grifos. A Grifos aí, ó, já pode entregar pra Elianai também. E a Monarcas também, que é o mesmo dono, né? A Monarcas Pizzaria, gente, pizza maravilhosa, tá? A de 4 queijos eu indico muito, que é muito gostosa. Já provei esse final de semana minha. E eu indico muito pra você também pedir. E Elianai, vamos lá. Agora a gente tem o nosso momento networking. Tá preparada? Bora lá. Eu adoro surpreender assim do nada, nem te falei antes pra você se preparar. Então, o nosso momento networking, eu quero que você fale em 60 segundos quem você é, de onde você veio, o que você faz, se vender ali de uma forma boa, né, pras pessoas. Tá preparada? Vamos lá. Vamos lá? Então, foque na Elianai, essa câmera aqui. Vamos contar em 60 segundos. Conta aí pra mim, Matheus. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Se você quer alavancar os negócios, quer alavancar a sua vida pessoal, quer ter resultados incríveis, aqui está a pessoa que vai te ajudar, que vai pegar na sua mão e vai te conduzir nessa jornada. Porque uma empresa forte precisa de um CPF forte, de uma pessoa forte. E isso você só consegue olhando para dentro, se fortalecendo e fazendo a diferença na vida das outras pessoas. Fora disso, você não vai tocar o coração das pessoas. E as pessoas esquecem o que você fala, as pessoas esquecem o que você faz, mas as pessoas nunca esquecem daquilo que você as fez sentir. Esse é o segredo da liderança, esse é o segredo do sucesso. Tocar o coração das pessoas. Caraca! Palmas, 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 palmas. Arrasou. Experiência, bagagem pra falar, né, Elianai? Isso que você tem. Você me pegou de surpresa. Eu adoro fazer isso. Eu adoro fazer isso. E assim, hoje me dá aí umas 3 dicas de como ser, assim, uma mulher de sucesso nos negócios. Até mesmo no networking, né? Como fazer um networking de sucesso. Você tem dicas aí pra dar pra gente? Como que é? Fala. Primeiro você tem que gerar valor. Sim. Quando as pessoas falam em networking, já pensa logo em tirar alguma vantagem, já fechar um negócio, conheci, já quero, né, ter ali um negócio fechado, dinheiro na conta. O network, ele é para gerar valor. Você vai gerar valor para as pessoas e as pessoas vão te buscar. E às vezes eu te conheço, mas eu não vou fazer negócio com você. A gente vai criar um vínculo, uma amizade. E talvez o negócio surja anos depois ou com outras pessoas que você vai me apresentar, sim, que a gente vai conhecer. Legal. Então é uma rede, né, de construção, de alinhamento e que todo mundo ganha. As parcerias elas têm que ser bom para um, e bom para o outro e bom pro mundo. Ser interessante sem ser interesseiro, né, Eliana? Porque às vezes a gente pensa só na gente, mas a relação ela tem que ser bom para todos. E eu falo que é a verificação ecológica. Vai ser bom também para as pessoas que estão à nossa volta? Legal. Então todo mundo tem que ganhar. Essa é uma relação realmente de sucesso. Sim. Tenha parceiros, né? Ninguém é feliz sozinho. Ninguém, eu também acho. Tenha parcerias incríveis. Construa, né, intencionalmente amizades verdadeiras, relacionamentos verdadeiros. Tenha pessoas que você possa confiar. Eu sei que é difícil, mas na vida a gente tem que ter aquelas pessoas que vão ser as nossas âncoras, que vão ser ali a nosso refúgio, pessoas que a gente possa confiar. Quando você estiver mal, você sabe que tem alguém ali pra te ajudar, né? E
olhem para dentro de si. Toda mudança começa de dentro. É de dentro para fora sempre. Nada muda se você não mudar. Então a mudança que você deseja do outro... Tá em você. Tá em você. Caraca, arrasou. Começa em você. Então, para de gerar expectativa no outro e começa olhando para dentro de si. Que legal, isso aí. Eu já vou pegar as dicas aí, hein? E me conta um pouco mais. Você já falou, assim, como você entrou nessa parte mais do autocuidado e tudo mais. E como que você coloca isso nos negócios? Imagem é tudo. Uhum. Né? A gente fala, eu não sou o que eu uso, o que eu faço. Uhum. Mas para você prender a atenção de uma pessoa, você tem ali os primeiros segundos. Sim. Porque automaticamente a nossa mente, ela já é seletiva. Uhum. Ou ela para te ouvir, ou ela já blinda. E às vezes a pessoa tá ali parada na sua frente, mas já tá travada, já travou, ela não tá te ouvindo, ela não tá atenta ao que você tá falando. A cabeça tá em outro lugar. Já perdeu a atenção da pessoa. Uhum. Então a primeira coisa é você realmente ser uma pessoa atraente, ser uma pessoa que as pessoas valorizem, que as pessoas desejem, que as Sim. pessoas... desculpa. Que você se mostre interessante. Uhum. E eu sempre tenho uma premissa o seguinte. Se a pessoa não cuida nem dela mesma, será que ela vai cuidar dos meus negócios bem? Nossa, isso aí é bom. É forte, né? É uma coisa que você tem que pensar, realmente. Então, se ela não tá se cuidando, ela vai ter interesse em cuidar de ela, que é ela mesma, né? O bem principal dela. Se ela não tá se cuidando, será que ela vai ter cuidado, vai cuidar daquilo que não é dela? Verdade. Então, para você ser um bom gestor, você tem sim que se cuidar, se apresentar bem, ter uma boa comunicação. Muito importante. Né? Ter um sorriso contagiante. Né? Isso toca as pessoas. Então as portas se abrem. Uhum. Então às vezes a pessoa é super inteligente, técnico, mas a pessoa não atrai, ninguém consegue parar para ouvir. Porque ela tem cima, não é uma pessoa magnética. Sim, até ele tem meio brand, né, que fala muito disso da imagem ali que a pessoa chega, já pá, impacta. Às vezes você vai falar com ela, ela nem tem muita coisa ali, muito conhecimento, mas ela já chamou atenção, né? Mas ela prendeu a sua atenção, Sim. que é hoje o bem mais cobiçado. É a atenção da pessoa, fazer a pessoa Sim. parar ali 1 minuto, 30 segundos para te ouvir. Uhum. Se você atraiu, aí você pode ficar ali 1 hora. Mas os primeiros segundos são os mais difíceis. Porque ou ela para, ou ela vai ficar dispersa. Passar adiante. Uhum. Então você precisa ter, sim, uma imagem atraente, uma comunicação muito boa. Você tem que investir nisso. Sim. Você tem que investir... Então, assim, no seu autocuidado, na sua imagem, no seu brand pessoal, no seu posicionamento, de como você se posiciona. Eu digo, o tempo inteiro a gente está se vendendo. O tempo todo, a gente se vende o tempo todo. Você acabou de falar que me conheceu em um evento que eu estava passando, você me olhou, nem me conhecia, e falou, eu quero saber quem é essa pessoa. Exatamente. Eu estava ali, eu não estava nem imaginando que eu estava sendo observada. A gente nem sabe, nem pensa, né? Mas é isso. A gente está se vendendo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, qual é a imagem que eu quero passar? O que eu quero mostrar para as pessoas? Isso que a gente tem que pensar sempre, né? Verdade. E os meus maiores networks, assim, foi exatamente por isso. Porque eu não tinha essa intenção. Eu sempre gostei muito de me vestir bem, aquela coisa toda e tal. De querer chamar a atenção de alguma forma, mas sem ser interesseiro, não. Assim, não tinha outras intenções. Mas as coisas iam fluindo, assim, as pessoas iam chamando e falavam, nossa, sua roupa tá bonita, você tá diferente, não sei o quê. Chama atenção. Chama atenção. Exatamente. E aí você pode vender o seu conteúdo, vender o seu produto. Porque se você chegar só com o produto... Outra pessoa pode ter, né? Porque produto todo mundo tem. Uhum. Agora, qual é o diferencial dessa marca? Qual é o diferencial dessa pessoa? O que me faz parar para ouvi-la? O que me faz parar para comprar um produto dela? Assistir um vídeo dela? Tem que ter esse efeito uau. Uau! Né? Te contei da história da palestra, Sim. né? Eu tinha que fazer um efeito uau. A palestra que a Eliana fez ali uma coisa prática diferente, uma dinâmica diferente ali para as pessoas, né? Como que foi pra você? Foi uma experiência bem incrível. Eu estava em São Paulo em um evento, fui convidada para participar desse evento. Eram 3 dias, e aí ali ia passar vários palestrantes, muita gente famosa, né? E eu estaria ali no último dia palestrando.
A minha palestra estava ótima, já estava tudo ok. Eu falei assim, mas eu tenho que fazer alguma coisa para marcar. Porque assim, eu vou ser só mais uma. Ninguém vai lembrar da Elienay. E a gente gosta de... Eu falei, pô, eu tenho que ser impactante, eu tenho que ser marcante. Tem que ter o efeito uau. E aí eu pensei em algo que pudesse realmente chamar a atenção e prender a atenção das pessoas logo no início. Ter uma introdução impactante. E aí eu fiz um efeito químico no palco. Que legal. E assim, foi super inovador. Eu testei em casa, levei. E cheguei lá, assim, foi lindo, que no palco deu um efeito, por causa das luzes, um efeito maravilhoso. E eu amei na internet também vendo. Depois eu postei. E aí as pessoas, todo mundo parou. Tipo, o que é isso? O que ela tá fazendo? Aí foi de fácil atrair todo mundo. Então, lógico que você tem que manter, né, a atenção das pessoas, mas aí já foi mais fácil. Por quê? Porque a pessoa já prendeu ali a atenção desde o início, e aí foi até no final. E no final eu ainda fiz um grande finale ali, que aí todo mundo falou, agora tem que aplaudir. Agora tem que aplaudir. Aí você marcou o evento, mesmo sendo a penúltima. E aí depois todo mundo comentava. Você que é da Fórmula Mágica, você que fez a mágica no palco. Então eu não passei despercebida, não. E hoje, o que você tem a oferecer para as pessoas que estão assistindo o podcast? Você tem algum link na sua bio para te chamar? Como que funciona? Tem sim, meu Instagram é Elienay Pereira. Então eu faço mentorias individuais, mentorias coletivas, online, presencial, faço treinamentos corporativos, bacana. Né, aí desenvolvimento de líderes, então o foco é desenvolver lideranças, que é uma deficiência, né, das grande. Empresas, muito grande. E agora em novembro eu vou fazer esse evento para mulheres, né, para a gente fazer aí, marcar 2023 com esse super evento. Que legal. E também faço consultoria em empresas, né? Então é só chamar Elienay Pereira, manda uma mensagem lá no direct. Também sou palestrante, então se vai ter algum evento ou uma palestra que você queira fazer na sua empresa, tá aqui, é só contratar a Elienay Pereira. Então tem multitarefas, né? E você também, querendo ou não, trabalha e lida com essa questão da venda também, né? De ajudar os líderes a vender mais, porque é a dor de todo mundo também no negócio, né? Então, assim, eu sou muito grata, né, pela minha história, porque eu digo assim, eu consigo fazer muitas coisas, tenho muitas habilidades, que né? Bom. De vendas, de comunicação, de liderança. Mas quando eu trabalho o líder, a liderança, eu consigo trazer tudo isso. Tudo. O emocional, a venda, emocional, as habilidades de venda, de posicionamento, de comunicação. Então, é o pacote completo. Então, com experiências próprias. Dentro da liderança. E é isso que é bacana, porque assim, tem muita gente, né, que é palestrante, coach, leu no livro, Sim. Fez o curso de um fim de semana, mas não viveu aquilo. E não tem experiência de vida. Ele só conta a experiência do outro, Sim. Né? Vai contar a experiência do autor do livro. E é sempre aquele que fala que tem que ser assim. E é esse que é o ditado, que tem que ser assim. E aí a gente traz junto com todas as dinâmicas, as experiências, porque todos os treinamentos, palestras, eu gosto de trazer muitas dinâmicas ou experiências mesmo. Então, o treinamento, às vezes a pessoa vai pensar, que saco, um treinamento, ficar o dia inteiro vendo um monte de slide. Não, vamos fazer uma coisa diferente aqui, mais dinâmica. É movimento, é dinâmica, porque a gente aprende com a prática, com a experiência. Sim, a atenção das pessoas também. Exatamente. Então, todos os treinamentos, todas as palestras são super dinâmicos. Legal. E ali eu trago muito da minha experiência, da minha vivência, né, das coisas que já aconteceram comigo. Então, a gente consegue transformar isso num cenário real. Que legal. Então, eu não vou trazer um cenário imaginário, né? Não, é um cenário real, coisas que foram acontecidas realmente vividas, né? Nossa, que história linda. Sério mesmo, eu tô aqui, é porque é legal a gente escutar assim, uma pessoa completa, que a sua história de vida é muito emocionante, né, por tudo que você passou e viveu, e hoje você ressignificar isso e poder ajudar o próximo com isso também é muito importante. Muito obrigada aí por participar desse podcast, por estar aqui. Sério mesmo, tô muito grata, porque eu sempre queria que você viesse aqui contar essa história, pelo pouco que eu vi ali no Instagram e tudo mais, e passar aqui para as pessoas que assistem, né, que com certeza tem líderes aqui que querem aprender com a sua experiência de vida e tudo mais, e hoje aí você pode ajudar muita gente. Muito obrigada.
carinho enorme por você, pelo seu projeto. Obrigada. E é isso, pessoal. Olha, vão lá no Instagram, sigam Elianai Pereira. Tem muito mais conteúdo lá e estamos aí também para evoluir junto, trabalhar juntos. O que você achou de hoje? Essa experiência? Eu fechei com chave de ouro um dia, né? Aí, bem puxado por causa do trabalho, correria. Sim. E estar aqui com você foi assim, incrível. Obrigada pela leveza com que você traz os temas, a sua simpatia. Então, assim, muito obrigada. O coração tá feliz. Ai, que bom! Parabéns. Tá? Muito obrigada. E assim, você que quer também participar do podcast, você que quer também comentar a Elianai, pode mandar mensagem aqui no Pod Network, no Instagram dela também, Elianai Pereira, né, como você disse. Podem ficar à vontade de chamar no direct, clicar no link da bio. E muito obrigada, gente, por mais um Pod Networking. Estou muito feliz de estar aqui a cada dia com vocês nesse projeto incrível que a produtora trouxe aqui pra gente, o Matheus, tá? Quem quiser também alugar o espaço para fazer o seu próprio podcast, fazer vídeos aqui, você pode ficar à vontade, tá bom? E esse foi mais um Pod Networking! Muito obrigada! Tchau, gente! Um beijo e até a próxima!